ligação de vários alto-falantes juntos em paralelo quando se usa um módulo um canal. Aí, independente se vai ser driver, super tweeter, grave, médio, não tem importância. O jeito certo de fazer a instalação vai ser dessa forma. Muitas vezes você liga 3 médios ou 4 em um módulo e você vem com um canal do módulo para cá e vai jogando em paralelo, desse para esse, enfim. Você vai perceber que sempre aquele primeiro alto-falante onde está a entrada do módulo vai estar tocando mais que os outros. E isso é por conta da ligação. Qual a maneira certa de se ligar? A gente tem um fio aqui que está ligando todos em paralelo, tá vendo? Ele vem para dentro e vem para cá. Qual que é o detalhe aqui? Igual a gente comentou no vídeo anterior, é o fio que vem exatamente do módulo. Esse aqui vai ser o cabo que vai vir no módulo, positivo e negativo. Eu pego o positivo de um na ponta de um alto-falante e o negativo eu vou subir ele lá, ó, e vou pôr no outro alto-falante. Então eles ficam em paralelo, só que a energia vem pegando todos. A energia do módulo vem pegando todos juntos. Então dessa forma ele vai tocar aí sem estar forçando nenhum alto-falante. Aqui tá os barramentos que a gente colocou, os dois barramentos em cobre. Toda a energia a gente está ligado nele, ele serve como conector, ele vai conectar a energia. Então todas as baterias que são ligadas, no caso a gente vai ligar duas, a gente está com as vias aqui ainda para colocar as outras duas baterias. A gente vai utilizar o cabo a 50 mm, o mesmo cabo que a gente trouxe lá da bateria da frente. Então tanto o cabo que vem da bateria da frente, quanto o negativo que vai ser puxado aqui da longarina do carro, quanto os dois negativos da bateria, o negativo da fonte, é tudo ligado aqui. A gente coloca ele todo no barramento. E do barramento depois a gente distribui para os módulos, que é no caso que a gente está colocando aqui. Em relação a esse barramento, é aquele adaptador que vai aqui na ponta com dois cabos. Qual que é a diferença? Se a gente parar aí e for ver, se a gente for fazer as contas para condução, qual bitola a gente vai usar, a gente vai perceber que sempre quando as baterias estão mais longe dos módulos, para transferir a mesma carga vai ser necessário uma bitola maior. Então se a gente tem uma certa carga que a gente quer transferir a 5 metros, é uma bitola. Essa mesma carga a 3 metros, a bitola vai ser mais fina. Então como a gente está com toda a concentração de carga aqui no barramento, a gente está vindo com todos os cabos 50 das baterias e trazendo para cá, daqui para o módulo a distância é pouca, então não há necessidade de colocar um cabo tão grosso. Nesse caso aqui do EQ3000 eu estou utilizando o cabo 35, no EX1200 cabo 25 mm e lá no HL800 um cabo 10. Então a gente tem essa vantagem. Quando se utiliza aquele adaptador que vai aqui com um monte de cabo, é na intenção de concentração de carga. Mas quando você está ali montando um SPL, ou que você está com um módulo muito forte, no caso, vamos supor que a gente vai estar utilizando o módulo 8000 aqui, aí pediria a bitola aí até de 70 mm, dependendo da distância que tivesse aqui. E se a gente não dispor dessa bitola, a gente pode usar duas bitolas de 50. A gente vai utilizar aquele adaptador, vai colocar o adaptador lá, vai levar duas bitolas de 50 lá para ele. Outro fato que a gente poderia utilizar também, um barramentozinho um pouco menor que esse, a gente colocasse do lado do módulo, dele a gente puxava um cabo 70 para o módulo e alimentava com 3, 4 cabos de 50 mm, trazendo ali direto das baterias, ou de um barramento central onde a gente vai ligar todas as baterias e todas as fontes. Essa aí é o jeito de ligar os barramentos e um pouco da diferença entre o barramento chato e o barramento que vai na via dos módulos. Agora a gente vai fazer a parte de RCA, e aqui a gente vê que o processador está bem perto do módulo, dos módulos no caso. Se a gente for utilizar um cabo 5 metros, acaba sendo muito grande. Cabo de 1 metro também fica um pouco grande. Como a gente está com espaço limitado, quanto menos cabo a gente deixar ali, melhor pra gente, mais fácil de organizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses cabos, vou cortar eles e vou remontar eles no tamanho certo para cada módulo aí. No caso desse processador, ele é um 8 canais Stetson, ele tem apenas um RCA por cada saída. No caso do HL800 a gente precisa de 4 entradas aqui, então a gente teria que usar cabo Y. E a utilização de cabo Y sabe que quanto mais Y a gente põe, mais risco de mau contato, interferência a gente vai ter. Então vou fazer esses cabos ali e vou trazer para cá para a gente continuar a ligação aí.
Então, galera, aqui é os cabos que a gente fez, né? O importante agora é a gente fazer o quê? A gente testar eles, saber se ficou tudo legal. Como que eu vou saber que tá legal? Primeiro, os contatos, né? A gente não pode ter contato com essa extremidade com essa extremidade. Como que eu vou fazer isso? Com um meterzinho comum, um aparelhinho, a gente vai pôr ela na função de continuidade, que é esse sinal aqui. Esse é o sinal de continuidade, aqui em cima aqui. A gente vai colocar nele, a gente vai colocar uma ponta em um lado do cabo, na parte externa aqui do cabo, e a outra a gente vai colocar aqui. Quando a gente encostar, ele tem que dar o apito lá, ó. Ele vai dar um sinal aqui e vai gerar um apito. Tá vendo? As partes de fora. E se a gente encostar na parte de dentro, não acontece nada. De fora, ok. Agora a gente testa de dentro. Ver se ela tem um sinal aqui. Pô, mas já testei a de fora, pra que eu vou testar de dentro? Porque possa ser que eles não tá tendo contato aqui e aqui. Mas também possa ser que esse terminal não tá tendo contato aqui também. Então é importante testar tudo. Saber se tá ok. Galera, beleza? Bom, a gente já viu a parte de passagem de cabos, alimentação, como ligar os barramentos, a diferença daquele barramento que vai direto no board do módulo e os barramentos de barra chata, que é o que eu mais utilizo aqui, a função de cada um, para que serve. Já teve sistema que eu montei utilizando os dois, então deu para vocês terem, basear a diferença. Falamos sobre os cabos RCA, deixar eles mais curtos, como é que a gente faz ali monta, dá para fazer com simples retalhos de outros cabos que a gente sobra pra gente, às vezes retira de algum cabo, então vocês sempre vão guardar aquelas pontinhas para estar fazendo isso. E agora a gente vai para a parte de alinhamento do som. Costumo dizer que o alinhamento ele é só cerejinha no bolo. É muito bom ter, mas tem que ter todo esse processo aí por trás. Então queria um pouco dar um norte para vocês, como que eu começo o alinhamento, que forma que a gente atinge. Aqui é um lugar fechado, não é o melhor lugar para se fazer um alinhamento, dá muito reflexo, fica muito difícil de você conseguir entender o gráfico aqui no Smart. Mas eu vou dar um norte para vocês, que é como começar. Eu vejo muita pergunta aqui no canal dizendo que corte que eu uso para os meus alto-falantes, qual corte eu vou utilizar, eu acabo não respondendo por quê. O mesmo alto-falante, ele pode ter vários cortes diferentes, você pode utilizar, até mesmo por causa do gosto, até mesmo por conta da caixa, do carro, como que ele vai ser aplicado, se ele está numa estrutura aberta, se ele está num carro fechado. Tudo isso acaba não diretamente, mas acaba mudando a resposta do alto-falante. Então a gente tem que ter esse cuidado, eu acabo não respondendo por conta disso. Como que a gente vai começar a utilizar para saber? Aqui está tudo ligado, já o crossover ele está em flat, eu continuo deixando ele em flat ainda. A gente vai fazer aqueles cálculos, que é para poder descobrir a voltagem onde vai ser aplicado em cada alto-falante. E a gente vai ligar o Smart aqui, vamos aproveitar, eu não coloquei nada no processador ainda, a não ser aumentei os ganhos de todos os canais. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com ganho alto. O Stetson ele não vem com ganho já alto, já o Expert vem. Que a gente vai regular sabendo qual é o volume máximo do som que a gente vai chegar. Quando a gente for equalizar, para saber, tô com muito grave, eu quero baixar um pouco grave, quero mais voz, então o que acontece? Se eu tô com som, eu tô sentindo muito grave e pouca voz, eu não vou aumentar a voz, até porque aquele é o limite máximo, a gente regulou para ser aquilo. Então eu vou fazer o que? Eu vou tirar um pouco do grave. Se eu estou com muito grave e estou faltando voz, eu vou tirar o grave para que a minha voz sobressaia um pouco. Então é aí que a gente vai trabalhar na equalização.
Até mesmo porque a gente costuma dizer que não é receita de bolo, porque cada cliente tem um gosto. Então o meu gosto pode ser um grave mais forte, o gosto do cliente pode ser uma voz mais forte. Então a gente entra para equalizar nessa questão. Por isso que eu deixo o ganho lá, vamos supor, em 9. Porque eu quero tirar, eu vou diminuir o ganho. Eu sei que eu não vou exceder a voltagem que meus alto-falantes, meus drives, meu Super Tweeter suportam. Então eu tirando, eu consigo equalizar sempre tirando, não colocando. E a parte dos cortes, a gente vai colocar aqui o Smart, eu vou montar ele para vocês aqui, vocês vão ver a gente montando, a gente vai colocar ele de frente com o carro, e a gente vai ver a resposta de cada um. Como que se comporta o grave, como se comporta o médio, como se comporta os drivers, como se comporta os Twitter. A gente vai olhar o gráfico e vai analisar ali, a gente vai ver onde a caixa começa a ter ganho, que é ter rendimento, onde ela começa a perder o ganho, que seja perder o rendimento. Então eu vou estudar o meu corte ali. Se eu ver que a caixa está começando a ter rendimento a partir dos 60 Hz e está caindo em rendimento perto de 210, 200, é ali que eu vou trabalhar o meu corte. Então ali é só o norte, não vai ser o final. A gente vai utilizar esses cortes, a gente viu que a gente começa a ter ganho e começa a perder ganho, ou seja, tem rendimento e perde rendimento, isso servindo para tudo, para médio, para dardo, para Twitter, a gente vai utilizar esse corte inicial, a gente vai colocar lá. Vamos usar todos os filtros iguais. As topologias eu costumo começar com butt, muitas vezes também sou um pouco mais pesado, eu costumo utilizar já o LR, que é o Lix Healer, e o que acontece? É muito importante no cruzamento das vias, por exemplo, eu estou com o meu grave cortando em 200 e estou com o meu médio começando em 200. Se eu usei 24 butt no corte do grave, ali no corte low pass, no corte high pass do médio, eu também tenho que usar o mesmo filtro. Eu não posso deixar o filtro no frente do outro, porque isso atrapalha muito ainda no alinhamento. Você acaba não conseguindo deixar um alinhamento correto. Então tem que ser sempre ali. Aí se eu quiser no Twitter jogar um filtro diferente, ok, pode jogar, não tem problema, porque lá na frente não está cruzando com mais ninguém. Então não tem essa questão. Quando a gente fala, às vezes, um butt 24 dB, um butt 12 dB, o que isso quer dizer? De 20 a 20K, corte a 12 dB, ele vai ser mais ou menos isso. Um corte de 12 dB. Se eu estiver usando um corte 24 dB, ele vai ser isso. 36 dB, isso. Então o que acontece? É o corte, como que eu posso explicar para vocês? É mais ou menos a intensidade que vai ser efetuado o corte. Quanto mais dB eu tiver, mais agressivo ele é no corte. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Se eu entrar com um corte agressivo no Twitter na alta dele, é bom? É bom. A gente fica livre ali, de repente, um som que está tocando acoplado com muitos sons, ou uma banda tocando, uma microfonia, a gente tendo um corte bem agressivo, a gente não tem isso de queimar o equipamento por conta da microfonia. Mas se de repente eu estiver usando um corte muito agressivo nas vias, o que vai me acontecer? Quando eu tiver a nossa senoide lá inteira tocando, se eu tiver com um corte muito agressivo, eu posso causar um vale na frequência. E eu causando um vale, eu posso estar dando má qualidade de som ali no áudio de forma geral. Então por isso que é sempre bom a gente ter um norte, que é o que a gente vai fazer, começar a fazer e depois estudar os filtros aqui, ver qual que se encaixa melhor. Geralmente sempre o LR é sempre uma melhor opção, mas a gente vai conseguir sempre estar analisando com a ajuda do Smart qual que é a melhor opção. A gente vai colocar lá, vamos colocar os cortes que a gente viu, vamos ver como é que o gráfico está atuando, se está tendo vale, se não está, vamos tentar trocar os filtros para ver se melhora. Quando é um vale que a gente já trocou filtro, tudo, e ele continua ali, a gente pode de repente ser um erro de equalização. A gente pode entrar no processador, ver a faixa ali onde está, por exemplo, eu estou com um vale ali 320 Hz, eu posso ir lá e dar um ganho, mas gente, se a gente der um ganho de 3 dB e esse vale continuar, esquece, não adianta socar dB para essa frequência aumentar lá e esse vale sumir. Deu 3 dB, o vale continuou, não é problema de equalização, então não mexe mais ali, vamos procurar outra coisa. A gente vai procurar o filtro, vai procurar o corte, de repente pode ser um problema de caixa, pode ser, enfim, não adianta aumentar lá que você vai lascar com o seu equipamento, vai acabar com ele. Deu 3 dB na equalização, não resolveu, esquece. Então galera, é isso, queria passar essa parte para vocês, vou montar o Smart, vou mostrar para vocês a atuação da resposta das caixas para a gente ter o norte, para a gente começar a trabalhar no nosso alinhamento.